Hello girls, hello boys, bem-vindos ao Português Facinho Facinho com o Zé Roberto. E na aula de hoje a gente vai falar sobre os advérbios, beleza? O que são os advérbios, quais suas funções, qual a sua classificação e com que classe de palavras eles geralmente interagem, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, bem-vindos ao Português Facinho Facinho com o Zé Roberto. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe um like para que nós possamos fazer um trabalho mais recorrente, beleza? Solte o som DJ, play it. Beleza, galera, simbora. Sem mais delongas, vamos aí aos nossos estudos. Português Facinho Facinho com o Zé Roberto. Então, muito bem, deixa eu pegar aqui o meu cursor para que vocês possam acompanhar melhor a leitura comigo, beleza? Então, vamos lá. Os advérbios são palavras que se associam aos verbos, indicando as circunstâncias da ação verbal, apresentando uma caracterização mais precisa acerca dessa ação. Por isso, funciona como modificadores dos verbos, beleza? Galera, veja aí que a gente diz que os advérbios funcionam como modificadores, né? O que isso significa, o que isso quer dizer. Então, muito bem, geralmente quando nós falamos de verbos, né, a gente sabe que os verbos são palavras que indicam ação, estado, fenômenos da natureza e coisa e tal, beleza? Então, vamos pegar aqui nessa máxima, né, de que os verbos indicam ações e fenômenos da natureza. Então, essas ações indicam informações, nos trazem uma informação. No entanto, na maioria das vezes, sua informação não está completa, ou pelo menos são informações que podem ser acrescentadas. Então, quem vai trazer essas informações, né, acerca dessa ação são os advérbios. Nesse sentido, existem vários advérbios para fazer referência a essas ações verbais, beleza? Então, muito bem. Você pode dizer que alguém correu, né? Essa informação, vamos dizer assim, já está completa. No entanto, ela pode ser enriquecida com mais informações acerca dela mesma. Então, quem vai trazer essas informações são os advérbios, beleza? Então, vejamos aqui um exemplo bem rapidamente com vocês. Cadê o cursor que já sumiu de novo? Vejam bem rapidamente aqui, né? Choveu a informação que aparentemente já está completa, mas você pode trazer outras informações, né? Ontem choveu muito, então você já tem aqui duas informações. Certamente essas duas informações são dadas através dos advérbios. Advérbio ontem e advérbio muito, beleza? Ontem choveu muito em Natal, né? Então aí, mais uma vez, apareceu aqui um outro advérbio agora, né? Uma expressão adverbial em Natal. E ontem choveu rapidamente. Então, nessa frase aí, como nós podemos ver, né? As palavras ou expressões ontem, em Natal, rapidamente e muito, todas estão ligadas ao verbo chover. São, portanto, advérbios. Palavras que estão modificando no sentido de trazer uma informação a mais acerca da ação verbal, beleza? Nesse caso, um fenômeno natural, né? Então, muito bem. Vejam vocês que o advérbio está para o verbo, o advérbio está para o verbo, assim como o adjetivo está para o substantivo. Quando você fala, por exemplo, de um substantivo, casa, até aí você tem apenas uma informação sobre a casa. Só falou que existe uma casa. Mas essa casa precisa ser melhor especificada ou melhor representada. E aí você vai usar os adjetivos para apresentá-la. Casa grande, pequena, branca, preta, casa bonita, casa feia e assim sucessivamente. Essas palavras que caracterizam, que dão qualidade, que trazem informações referentes ao substantivo são os adjetivos, né? E as palavras que trazem informação, né, acerca das ações verbais, acerca do verbo, são os advérbios, beleza? Então, nós podemos dizer que os advérbios estão para o substantivo, assim como, podemos dizer que os advérbios estão para o verbo, assim como os adjetivos estão para o substantivo, beleza? Espero que tenha ficado clara aí essa primeira explicação, né? Mas vamos lá que a gente tem mais, né? Classificação dos advérbios, né? Então, os advérbios, eles vão se classificar ou vão ser classificados de acordo com a informação que ele traz acerca do verbo, né? De acordo com a circunstância que ele apresenta
em relação ao verbo. Então vamos lá. Nós temos aí um advérbio de tempo, né? Nós temos, os advérbios de tempo, hoje, ontem, há muito tempo, à noite, à tarde. Todas essas expressões fazem referência ao tempo, né? Quando a ação ocorre, beleza? Outro, de lugar. O lugar, certamente, vai fazer referência ao espaço, ao local onde a ação ocorreu. Aqui, ali, acolá, distante, longe, perto, né? Em casa, no shopping, na escola e assim sucessivamente, né? Uma das primeiras coisas que as pessoas perguntam, né? Quando você diz que aconteceu algo, as pessoas perguntam quando, onde, né? Então, essas informações que os advérbios trazem são importantes. De modo, o modo já diz, né? A forma como a ação ocorreu. Ele escreveu rapidamente, escreveu ligeiramente, escreveu com preguiça e assim sucessivamente, beleza? Bora lá. De afirmação, você hoje vai à festa? Certamente, de certo, com certeza, vou sim. Então, essas palavras são advérbios de afirmação que confirma, né, a informação, dando uma certeza, né? Vamos lá, mais um. De intensidade, né? Vocês viram aí na frase anterior, né? Hoje choveu muito, choveu pouco, choveu forte, choveu mais ou menos, né? E assim sucessivamente, beleza? Negação. Você já cometeu algum crime? Nunca, jamais, eu não, né? Então, muito bem. Como o próprio nome diz, os advérbios de negação negam, né? Muito bem. Solta o play. Show, tá bom. De dúvida, né? Você vai à festa? Talvez, pode ser, quem sabe, né? Então você traz aí uma dúvida, né? Provavelmente, possivelmente e assim por diante, beleza? Tem mais alguém? Então esses advérbios que nós acabamos de ver aqui, né? São os mais recorrentes, mas no estudo sequente nós veremos outros advérbios e algumas palavras que serão classificadas como advérbio, né? E de acordo e que tipo de advérbio dentro do contexto, né? Algumas palavras, às vezes dentro do contexto, assumem essa função de advérbio e também assumem uma função, né? Assumem também uma classificação, um valor semântico, né? Então bora lá. Esse exemplo aqui eu já mostrei, né? Choveu, ontem choveu. Ontem choveu em Natal, ontem tempo, em Natal de lugar. Ontem choveu muito, muito de intensidade. E choveu forte, também forte de intensidade, beleza? Solta o play. Muito bem. Como nós já adiantamos para vocês, a classificação dos advérbios vai se dar de acordo com o próprio valor semântico dele, com o significado, qual o sentido, né? O sentido indica o quê? Indica tempo, indica lugar, indica dúvida, indica uma afirmação. O significado, né, a classificação do advérbio, ela não é tão exigente, né? Não é uma coisa de nem nós decorarmos a coisa e tal. Por quê? Porque é uma coisa de sentido, de significado, né? E no próprio contexto, a gente consegue perceber aí esse significado, beleza? Vamos ver aqui mais alguns exemplos também e a classificação, né? Então veja, de tempo, o professor chegou à noite é tempo. De modo, os alunos cantaram bem, cantaram afinado, cantaram desafinado, cantaram sem vontade. Tudo isso é o modo como os alunos cantaram, beleza? De lugar, as aves que aqui é lugar, gorjeiam, não gorjeiam, como lá também é lugar, né? Uma frase célebre aí do poema Canção do Exílio, né? Afirmação, já falei, né? Certamente todos seremos aprovados, ou não, né? Muito bem, de dúvida, talvez Carlos vá à festa, possivelmente, provavelmente. De negação, Carlos não irá à festa, né? E de intensidade, os alunos estão muito aplicados, né? Então, muito bem. Vamos ver aqui agora mais um quadro, né, que traz outros advérbios também, que vocês poderão identificar o valor semântico dele e, consequentemente, a classificação dentro do contexto, beleza? Solta o play.
zile zile, zile zile eu alerg, al mile mile, mile mile. Então, galera, continuando nosso estudo, né? Vamos falar agora sobre uma especificidade de um determinado advérbio, né? Como vocês podem ver aqui, nós estamos falando agora do advérbio de intensidade, né? E sua característica específica. Qual seria essa característica específica do advérbio de intensidade? Não é? Veja, quando nós falamos sobre o verbo, né? O conceito, na realidade, o conceito de verbo é a palavra na realidade, o conceito de verbo é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Por que isso? Né? Exatamente devido a essa característica específica do advérbio de intensidade. Todos os verbos, né, exceto o advérbio de intensidade, vão se ligar exclusivamente ao verbo. O advérbio de intensidade, no entanto, além de se ligar ao verbo, ele pode se ligar a um adjetivo ou a um próprio advérbio, beleza? Então vamos aqui ao conceito rapidinho para vocês verem. Acompanhem comigo aqui, deixa eu pegar o meu apontador. Vejam aqui, o advérbio de intensidade tem uma característica específica, pois, além de caracterizar o verbo, é comum ser utilizado também para modificar os adjetivos e até mesmo outros advérbios, beleza? Então veja aí vocês, como falei, essa é uma característica específica do advérbio de intensidade. Só ele pode modificar um adjetivo ou outro advérbio. Todos os outros demais advérbios vão se ligar, vão modificar única e exclusivamente o verbo, beleza? Então, memorize isso aí, grava isso aí na tua mente, deixa registrada essa informação aí a respeito do advérbio de intensidade, beleza? Por que isso é importante, né, nesse sentido? Porque, às vezes, algumas questões pedem exatamente para você identificar a quem o advérbio está se ligando, a quem ele está associado, quem ele está modificando. E aí é claro que, como já falei, em se tratando dos demais verbos, todos estarão ligados, em se tratando dos demais advérbios, todos estarão ligados a um verbo, exceto o advérbio de intensidade, que pode, como já falei, estar ligado a um adjetivo ou a outro advérbio, beleza? Então vamos aqui ver alguns exemplos para você entender melhor isso aqui, beleza? Acompanhe a leitura comigo. Veja aqui, Maria fala muito. Veja você que nessa frase nós temos um advérbio. Qual o advérbio? O advérbio de intensidade, que é muito. Nesse caso aqui, a quem ele está se ligando? Ele está se ligando ao verbo falar. Tudo normal. Esta é a característica do advérbio mesmo, beleza? Mas veja aqui o segundo caso. O argumento ficou pouco convincente. Muito bem. Mais uma vez, nós temos aqui um advérbio de intensidade, que é a palavra pouco, né? Aí, se eu perguntasse a você, a quem a palavra pouco, que é o advérbio, está se ligando? Você poderia pensar, né? Por se tratar de um advérbio, ele está se ligando, ele está modificando aqui a palavra ficar, que é o verbo. No entanto, não é isso que está acontecendo, beleza? Nesse caso aqui, a palavra pouco está se ligando ao advérbio, nesse caso aqui, a palavra pouco está se ligando ao adjetivo convincente, beleza? Veja que a frase seria essa. O argumento ficou convincente. Aí você vai modificar agora esse convincente aqui através do advérbio, beleza? O argumento ficou convincente, pouco convincente, beleza? Veja vocês que nesse caso o advérbio não está ligado ao verbo, mas a um adjetivo, beleza? Vamos ver mais um caso. Maria escreve bem demais. Muito bem. Nesta frase nós temos dois advérbios. Nós temos o advérbio bem, né? E temos o advérbio demais. Maria escreve bem. Bem está modificando o verbo escrever. Nesse caso, a palavra bem aí é um advérbio de modo, que está indicando o modo como Maria escreve, beleza? Mas nós temos aqui outro advérbio, que é o advérbio demais, né? Nesse caso, demais não está ligado ao verbo escrever. Nesse caso aqui, ele está ligado ao advérbio bem. Então, nesse caso, nós temos um advérbio de intensidade modificando um outro advérbio. Neste caso, o advérbio bem, que é um advérbio de modo, beleza? Então, galera, a partir, né, desses exemplos aí, nós podemos comprovar aí o conceito do advérbio de intensidade, que, como já falei, é um advérbio que tem uma característica específica, beleza? Vamos aqui agora, só para concluir,
essa exposição e logo mais nós vamos fazer um pequeno exercício. Vamos aqui falar um pouco sobre as locuções adverbiais, beleza? Solta o play para animar. Muito bem, galera, muito bem. As locuções adverbiais. O que são as locuções adverbiais, beleza? Eu digo para você o seguinte, todas as vezes que você ouvir a palavra locução, você já tem em mente que você vai ter uma expressão formada por mais de uma palavra, beleza? Isso não é um caso específico das locuções adverbiais. Isso é o termo locução, faz referência a qualquer união, né, junção de palavras que tenha a função de uma classe gramatical específica, beleza? Então você pode ter as locuções adjetivas, que é a união de mais de uma palavra, geralmente uma preposição e um substantivo, né, para criar uma locução adjetiva. Você vai ter as locuções verbais, união de mais de um verbo para indicar uma mesma ação, né? E você vai ter outras locuções. Nesse sentido, nós temos também as locuções adverbiais, que, como já falei, é a junção de mais de uma palavra para indicar uma finalidade, representar uma função que seria realizada por um advérbio, beleza? Então vamos aqui ao conceito rapidamente com vocês. As locuções adverbiais são expressões que desempenham a mesma função de um advérbio, porém, são formadas por mais de uma palavra, o que caracteriza a locução. Muito bem, como já falei, essa é a característica da locução, ser formada por mais de uma palavra, independente do tipo de locução, beleza? As locuções adverbiais tanto podem indicar os valores semânticos já apresentados, como podem indicar outros. Como assim, professor? Você pode ter uma locução adverbial para indicar, por exemplo, uma circunstância de tempo, uma circunstância de lugar, de afirmação, uma circunstância de negação. Por exemplo, os advérbios que nós já trabalhamos, que são os advérbios mais recorrentes, né, mais comuns. Mas você pode ter locuções adverbiais para representar valores semânticos de outros advérbios, beleza? Então vamos ver aqui alguns exemplos rapidamente com vocês. Os pássaros vêm cantar bem cedinho, desculpe. Os pássaros vêm cantar aqui. Muito bem, nós temos aqui bem cedinho, né? Nós temos aqui bem, mais um caso aqui, nós temos cedo, né? Que é um advérbio de tempo. E temos bem, ó, que nesse caso aqui é um advérbio de intensidade, né? Veja que, mas só retomando o assunto anterior, nós temos aqui um advérbio de intensidade modificando outro advérbio, que é um advérbio de quê? De tempo, beleza? Os pássaros vêm cantar aqui. Veja que aqui, nesse caso aqui, é um advérbio de lugar, beleza? Aqui nós tivemos um advérbio, né? Cedinho. Aqui nós temos todas as manhãs, que também indica uma locução adverbial de tempo, né? Exerce a função de um advérbio de tempo, no entanto, formado por mais de uma palavra, né? Todas as manhãs. Nós temos aqui 3 palavras para criar essa locução adverbial, beleza? Todas as manhãs, os pássaros vêm cantar. Veja que aqui nós temos a palavra aqui, que é apenas um advérbio. Ela aqui foi substituída por uma locução adverbial, no meu quintal. No meu quintal é, portanto, uma locução adverbial de lugar, que desempenha a função de um advérbio de lugar, que na frase anterior aqui, foi representado pelo advérbio aqui, beleza? Tem mais. Fui ao teatro com os meus amigos. Então, muito bem. Você foi ao teatro. E nós temos uma informação aqui acessória, representada por uma adjunta adverbial, que neste caso aqui está sendo representada também por uma locução adverbial. Com os meus amigos. Com os meus amigos, exerce, né, aqui o papel, representa um papel que seria desempenhado por um advérbio, né? Como não se tem um advérbio, uma palavra só para representar essa função, nós temos aqui uma locução adverbial. Nesse caso aqui, se você fosse classificar, seria uma locução adverbial de companhia, beleza? Porque está indicando a pessoa com quem o sujeito aí foi ao teatro, beleza? Então, galera, nós ficamos por aqui com essas informações, informações a respeito do advérbio, fazendo uma retomada aqui bem simples e bem rápida com vocês. O que é o advérbio? O advérbio é uma palavra que modifica ou que apresenta alguma circunstância, uma informação acessória, uma característica a respeito de um verbo, mas também a respeito de um adjetivo ou de um advérbio, como nós já vimos, que isso pode ocorrer por meio de um advérbio de intensidade, beleza? Além disso,
os advérbios podem ser representados também por locuções adverbiais, que são palavras ou que são expressões formadas por mais de uma palavra que desempenham a mesma função que seria desempenhada por um advérbio, beleza? Então, muito bem, galera. Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Chegamos aqui a essa primeira etapa, né, dessa nossa exposição sobre os advérbios. Vamos fazer alguns exercícios aqui no próximo vídeo para que você possa entender, testar seus conhecimentos e para que você possa melhor entender como se dá essa ligação entre os advérbios, entre os verbos e os advérbios, beleza? Valeu, galera. Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Solta o play. Show. Beleza, galera? Vamos aí ao nosso próximo vídeo, beleza?